Quando se trata da indústria de nozes, as amêndoas e nozes ocupam o centro das atenções devido à sua grande escala de produção e alta demanda global. Relatórios recentes mostram que as amêndoas são a noz mais cultivada, com a Califórnia produzindo 80% da oferta mundial. Este estado, juntamente com a China, também domina o mercado de nozes. Além disso, o caju é outra castanha com um método de colheita e processamento muito diferente das amêndoas e nozes, principalmente porque contém uma substância química venenosa na casca. É por isso que são bastante caros quando exportados para os Estados Unidos, com 1 libra ou 450 gramas de castanhas de caju inteiras vendidas por até $16. Então, como funcionam essas fazendas e instalações de processamento de nozes? Vamos dar uma olhada mais de perto. Primeiro, visitaremos a fazenda de amêndoas. As amêndoas da Califórnia devem muito do seu sucesso à diferença de temperatura de cerca de 58 a 68 graus Fahrenheit ou 14 a 20 graus Celsius entre o verão e o inverno. Os especialistas estimam que são necessários cerca de 1 galão ou 4,6 litros de água para produzir uma única amêndoa. Por isso, com sistemas de irrigação modernos instalados, não é surpresa que a Califórnia produza mais de 2 bilhões e 500 milhões de libras, ou 1 milhão e 100 mil quilos, de amêndoas todos os anos. Quando chega a época da colheita, máquinas especializadas chamadas shakers prendem-se ao tronco de cada árvore e agitam-no vigorosamente, fazendo com que as amêndoas caiam como chuva no chão. Os agricultores então deixam as nozes secar naturalmente por 4 a 7 dias antes de passar uma máquina varredora sobre elas para reuni-las em leiras. Isso ajuda a preparar as nozes para uma máquina de coleta diferente, equipada com sensores que removem a maior parte da sujeira e detritos. A partir daí, as amêndoas são enviadas para grandes estoques, onde são fumigadas por cerca de 2 dias para serem armazenadas antes do processamento. A tarefa diária desta instalação é lidar com mais de 20 mil litros, ou 9.072 quilos, de amêndoas. Depois que as amêndoas estiverem limpas de sujeira, pedras e galhos, o processo de descascamento começa. As nozes são vibradas e esfregadas repetidamente para que a amêndoa de dentro se separe facilmente da casca. Em seguida, passam por orifícios projetados de forma que apenas o caroço da amêndoa possa cair. Este processo é repetido cerca de 8 vezes, com furos progressivamente menores, para garantir que a casca esteja totalmente separada. Depois vem o processo de triagem, que é feito tanto à máquina quanto manualmente. As amêndoas são peneiradas em peneiras vibratórias para classificá-las por tamanho, novamente usando o mesmo método de filtragem por furos, usado na separação das cascas, e depois na máquina de classificação óptica. Depois de aprovadas, as amêndoas restantes são embaladas e enviadas para diversas fábricas para criar uma ampla gama de produtos. Você sabe por que eles estão jogando milhões dessas amêndoas trituradas no chocolate para fazer o revestimento externo de milhões de barras de sorvete? Estamos em uma fábrica de sorvetes e as nozes são essenciais para deixar o sorvete mais delicioso e a experiência de comer mais interessante. Este banho de chocolate com nozes é muito frio, então, depois de mergulhado, a cobertura congela instantaneamente. Depois disso, o sorvete será embalado para evitar que o sorvete derreta. Todo o processo de produção do sorvete deve ser mantido em temperatura muito baixa. Você gostaria de experimentar um dia trabalhando em uma fábrica de sorvetes? Junto com as amêndoas, as nozes também prosperam em climas mediterrâneos como os encontrados na Califórnia e na China. No entanto, ao contrário das amêndoas que dependem das abelhas para a polinização, as nozes são polinizadas pelo vento. Outra diferença importante é que as nozes devem ser descascadas logo após a colheita, em vez de serem armazenadas em estoques como as amêndoas. No final da estação quente, quando a casca da noz começa a rachar, os agricultores iniciam o processo de colheita.
Mais uma vez, as máquinas vibratórias são usadas para prender os troncos das árvores e soltar milhares de nozes em apenas alguns segundos. Depois de caírem no chão, eles são varridos em fileiras por uma máquina varredora e depois coletados por uma colheitadeira. Cada planta normalmente armazena cerca de 1.600.000 libras ou 726 mil quilos de nozes durante a época de colheita. Usando um sistema semelhante de classificação vibratória, a fábrica separa nozes inteiras de metades de nozes. No final da linha de produção, as nozes são então cuidadosamente limpas e secas em grandes secadores de ar para reduzir a umidade para cerca de 8,8%, garantindo que permaneçam frescas durante todo o processo de embalagem. Agora vamos explorar as nozes que você estava esperando. Ao contrário das amêndoas e nozes, essas prosperam em regiões tropicais com temperaturas quentes e chuvas consistentes ao longo do ano. É por isso que a China é o lar de uma impressionante variedade de frutas tradicionais, muitas colhidas em grandes quantidades todos os anos. Neste vídeo, mergulhamos profundamente em como os agricultores chineses aprimoraram sua colheita e processamento tradicional de frutas ao longo dos séculos para se tornarem um dos maiores e mais eficientes sistemas do mundo. Você já viu? Uma fruta tão grande que poderia funcionar como uma bola de basquete. Conheça o pomelo, rei dos cítricos. Eles podem crescer até 12 polegadas ou 30 centímetros de diâmetro e pesar até 4,5 kg na hora da colheita. Selecionam-se apenas os frutos com tonalidade verde-dourada perfeita e aroma cítrico. Entre as muitas variedades cultivadas na China, o honey pomelo é apreciado mundialmente graças ao seu sabor suculento, levemente adocicado e baixa acidez. É tão procurada que cada fruta pode custar entre 3 e 8 dólares americanos nos mercados internacionais. Por mais de 2.000 anos, esses gigantes têm sido frequentemente associados ao Festival do Meio-Outono na China, onde sua forma redonda simboliza a unidade e a reunião familiar. Você sabia que suas cascas amargas são transformadas em guloseimas cristalizadas em Guangdong? Combinado com chá, é um favorito local. Anualmente, a China produz mais de 4 milhões de toneladas de pomelos, exportando-os para mais de 50 países. Mais de 40% deste fornecimento provém dos exuberantes pomares subtropicais de Fujian e Guangdong. Na dinastia Tang, o imperador Xuanzong e sua amada consorte Yang Fei eram tão obcecados por esta fruta que exigiram que ela fosse entregue durante a noite. Mais de 2.000 anos se passaram e as árvores que produzem a lixa, que as famílias reais costumavam comer, ainda estão fortes. Em uma pequena vila, em Guangdong, os agricultores as escolhem em grupos à meia-noite ou de manhã cedo para mantê-las bonitas e frescas. Os galhos mais altos podem crescer até 12 metros de altura. Um colhedor habilidoso pode coletar até 100 libras ou 45 quilos de lixa diariamente. Hoje, a China é o maior produtor mundial de lixa, colhendo 3,1 milhões de toneladas anualmente, sendo a sua abundância doce cultivada principalmente nas províncias de Guangdong, Guangxi e Fujian. A variedade mais cobiçada é a Fei Zixiao, vendida por até 50 centavos por libra localmente e ainda mais no exterior. A lixa fresca perde qualidade rapidamente, geralmente em 48 horas, então a fruta é resfriada rapidamente a 32 graus Fahrenheit ou 0 graus Celsius e selada a vácuo para manter o frescor. Durante a alta temporada, as exportações ultrapassam 80.000 toneladas anuais, principalmente para o Sudeste Asiático, Europa e América do Norte. Além do consumo fresco, a lixia é seca e transformada em nozes de lixia, uma iguaria em forma de bola com sabor de caramelo. O processo de secagem envolve a secagem da fruta ao sol por 3 a 4 dias, seguida de torra suave no carvão. Esta é a jujuba, também conhecida como tâmaras chinesas.
É cultivada na China há mais de 4.000 anos e é um ingrediente-chave nas receitas tradicionais chinesas. A variedade mais popular é a Dazhao, ou jujuba de inverno, valorizada por seu tamanho grande, textura crocante e alto teor de açúcar. Prosperando em temperaturas extremas das regiões áridas de Hebei, Shanxi e Xinjiang, os trabalhadores muitas vezes deixam os frutos secarem nas árvores antes de colhê-los com um método especial como este. No mercado, as jujubas Dazhao frescas normalmente são vendidas por 2 a 3 por libra, enquanto as jujubas secas alcançam preços mais elevados devido à sua doçura concentrada. A jujuba também é um símbolo de prosperidade, por isso, nos casamentos chineses, faz parte da cerimônia do leito nupcial, onde é colocada junto com amendoins e sementes de lótus para desejar fertilidade e uma família feliz. Aposto que você não sabia que a China produz mais maçãs do que qualquer outro país, 46 milhões de toneladas por ano, para ser exato. Isso representa quase 55% das maçãs do mundo. Mas aqui está a parte chocante. Apesar de ser o maior produtor mundial, a China exporta apenas uma pequena fração da sua colheita de maçãs. As províncias de Shanxi e Shandong lideram o ataque com práticas de colheita manual que garantem que cada maçã seja colhida sem hematomas. Entre as 23 impressionantes variedades de maçã nativa, a maçã Red Fuji, nascida no Japão, domina, respondendo por 70% da produção da China. O nome chinês para maçã soa como paz, o que a torna um presente popular durante o Ano Novo, quando as pessoas trocam maçãs como símbolo de paz. Essas frutas doces e crocantes custam de 80 centavos a 2 dólares por libra e são cuidadosamente resfriadas a 32 graus Fahrenheit ou 0 graus Celsius logo após a colheita para manter o pico de frescor. Nas províncias tropicais de Guangdong, Guangxi e Yunnan, as bananas prosperam no clima úmido. A China produz mais de 13 milhões de toneladas anualmente, tornando-se o segundo maior produtor da Ásia. A colheita de bananas é um esforço altamente coordenado. Os trabalhadores cortam cuidadosamente os enormes cachos usando facões, que podem pesar até 110 libras ou 50 quilos. A fruta é então transportada por uma máquina para evitar hematomas. Os agricultores monitoram os cachos quanto à maturação uniforme, normalmente quando a fruta atinge 75 a 85% de maturidade. Isto garante que as bananas sejam suficientemente firmes para o transporte, mas que amadurecerão totalmente ao chegar aos consumidores. A banana Cavendish é a variedade mais popular. Os frescos são vendidos por 30 centavos a 50 centavos por libra e são tratados após a colheita para retardar o amadurecimento. Eles são então embalados em caixas com temperatura controlada, geralmente ajustadas para 57 graus Fahrenheit ou 14 graus Celsius para envio. Internamente, as bananas dominam o mercado, impulsionando uma indústria anual de 4 bilhões de dólares. E se você nunca provou um bayberry, está perdendo uma explosão sensorial. Bayberries, ou Young May, são tão marcantes no sabor quanto na aparência. Eles são nativos do sul da China e, há muitos, são celebrados por seu sabor doce e picante e tonalidade vermelho rubi profundo. A fruta amadurece no início do verão e é altamente perecível, por isso sua janela de colheita é muito apertada. Por esta razão, eles comandam preços premium. Os frescos normalmente são vendidos por 5 a 7 dólares por libra ou 11 a 15 por quilo. Sabia que a China produz mais de 4 milhões e meio de toneladas de manga por ano? Isso é suficiente dourado e suculento para encher mais de 18 mil piscinas olímpicas.
E acredite em mim, você gostaria de mergulhar porque elas não têm sementes. Embora as mangas não tenham vindo originalmente da China, o país acertou em cheio no cultivo de manga, subindo na hierarquia para se tornar o segundo maior produtor de manga do mundo. Em média, um único trabalhador consegue colher 880 libras ou 400 quilos de mangas por dia. Na época alta, é vendido por cerca de 50 por libra ou 350 dólares por quilo nos mercados locais e atinge preços mais elevados quando exportado. Os agricultores chineses tradicionais transformaram a preservação da manga numa forma de arte. Eles cortam as frutas em tiras finas, espalham-nas em bambu e deixam o sol tropical fazer sua mágica.